Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé e vamos estar entoando o hino 475 do cantor cristão Lutar. Graças a Deus, graças a Deus. 475 do cantor cristão. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos orar. Senhor bendito, eu quero te agradecer, e quero te agradecer no nome de Jesus Cristo, porque este nome é sobre todo nome, e nós fomos comprados com o precioso sangue do Salvador Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui, e temos sido guardado, protegido, fortalecido, iluminado, temos sido santificados na palavra, através do Evangelho de Jesus Cristo, e temos a oportunidade de estarmos mais uma vez com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor. Nós te somos muito gratos por isso. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, o nosso culto e o nosso serviço que prestamos ao Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino 176 do cantor cristão. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, só sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem feitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte,
tu deves buscar o Mestre seguindo por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Oi, calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, Deus nos chamou, é a série de mensagens que estamos estudando na palavra de Deus. E quero dizer aos irmãos que isso muito tem me abençoado neste estudo, porque vai trazendo para nós maior entendimento da palavra de Deus com relação ao chamado de Deus. Amados de Jesus Cristo, se nós estivermos olhando na palavra de Deus, nós vamos vendo Deus chamando pessoas, começando lá em Abraão, depois chamando Moisés, Josué, Samuel, Davi. A gente vai vendo os personagens bíblicos sendo chamados, diferentes pessoas em diferentes épocas, com afazeres diferenciados. Jesus chama também os 12 apóstolos, chama a Saulo, chama para serviço e ministério Eliseu, e aí vai chamando Gideão, dos apóstolos Pedro, André, Tiago e João, chama Mateus, chama o doutor Lucas. Deus chama pessoas diferentes, de contextos e habilidades para servi-lo e cumprir seus propósitos. O chamado de Deus pode envolver mudança de vida, o chamado de Deus pode envolver mudança de profissão, o chamado de Deus pode envolver o homem e mudar de compromisso e missão. Então, o chamado de Deus, ele é diverso, múltiplo, e tem chamado pessoas ao longo da existência do homem. Então, eu quero que você fique atento a esta mensagem, para que, quem sabe, Deus está chamando você para o serviço, você para uma missão. E por mais simples que você se acha, por mais simples que você se imagine, Deus tem um chamado para cada um de nós. Você crê nisso? Mesmo que não creia, é assim. É desta maneira que Deus chama. Então, hoje nós vamos estar destacando 3 tipos de chamados. Deixa eu repetir. Hoje nós vamos estar trabalhando em 3 tipos de chamados. Pastor, mas há tipos de chamados? Assim, nós classificamos da seguinte maneira. Primeiro é o chamado à salvação. A salvação das nossas almas. O perdão perdoado, o nosso nome escrito no livro da vida. Em segundo lugar, amados de Jesus Cristo, destaco aqui o chamado para o serviço, para trabalhar para o Senhor. Em terceiro lugar, e essa aqui eu creio que para todas estas questões, a partir da salvação, a santidade, ela está em primeiro lugar do que o serviço. Porque o serviço prestado a Deus deve ser prestado em santidade. E santo é aquele que nos chamou e está chamando. Então, ele vai nos chamando
para o serviço prestado a Ele, para cumprir esse propósito divino, mesmo que sejamos simples, mesmo que sejamos diferentes ou de diferentes capacidades, Deus tem um chamado para cada um de nós. E para você saber qual é o chamado de Deus para você, qual é o chamado de Deus para a sua vida, você deve estar em comunhão com Deus. E nós temos aí o nosso texto áureo da série de mensagens Deus nos chamou, que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas, vamos todos juntos? Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Oh, glória a Deus por isso. Nós estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amados de Jesus Cristo, como vos falei, o primeiro ponto que destacamos aqui é chamados para a salvação, ou chamados o acraseado, a salvação. Deus nos chamou. E no texto áureo da palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 3, versículo 16. É bom estar repetindo sempre isso, porque é o texto áureo da palavra de Deus que demonstra o amor de Deus para cada um de nós através dos tempos e das épocas, das tribos, línguas e nações. Deus ama a todos. Então está assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus chamou o homem à salvação. E chamando o homem à salvação, ele nos garante que toda a humanidade foi, é e será chamada por Deus ao arrependimento dos pecados, para crer que só Jesus Cristo salva. E aqui há alguns textos bíblicos que eu gostaria que os irmãos estivessem anotando. É sempre bom escrevê-los, porque para você que gosta do evangelismo pessoal, estes textos são importantíssimos para falar ao não crente acerca do plano salvífico de Deus. E aí os irmãos podem estar lendo comigo Romanos, capítulo 10, versículo 9. Chamado à salvação, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É muito fácil, não é? Basta dizer, mas não é só dizer. É dizer com fé. É dizer crendo. Então, se você dizer com fé que Jesus... Deixa o texto, Alex. Faz favor. E assim, lá eu só coloco a referência, e aí eu não escrevo todo. E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E é uma pergunta que nós fazemos àqueles a quem estamos discipulando. Você crê? E ele com a boca dele diz, eu creio. Se ele está dizendo pura e simplesmente com a boca dele, é uma questão que não é nossa. Eu creio que ele está dizendo que está crendo, então eu creio que ele crê. Mas é Deus que conhece. Porque às vezes a pessoa, para ficar livre da gente rápido, concorda com tudo que a gente fala. E quando a gente sai, ele disse, não, eu fiz para se ver livre dele agora. Mas há muitas outras pessoas que de fato creem de todo o coração, com toda a alma e de todo o entendimento. Um outro texto clássico, esse é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.
Esse texto é clássico. Eu gostaria que você memorizasse esse texto, esses textos todos. Você anota aí e aí você escreve em cartolina ou em qualquer folha de papel, cole na sua estante, cole no seu armário, cole na sua geladeira, cole na sua sala, cole no seu quarto. E aí você vai memorizando esses textos. Falando em salvação, há textos clássicos para. Você começa com João 3,16, Romanos capítulo 10, versículo 9, e agora Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu dou esmola e eu vou ser salvo. Ah, não, você é salvo pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu creio nisso e eu quero ser salvo. E aí, muitas vezes, a gente nem terminou ainda de traçar o plano da salvação, a pessoa se manifesta dizendo que quer entregar a vida para Jesus. E isso é alguma coisa que nos deixa felizes, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende, como falamos no domingo próximo passado. Vamos fazer festa no céu. Até eu cantei aquele cântico e foi no domingo à noite. Festa no céu, os anjos cantam, é festa no céu. Então, amados de Jesus Cristo, vamos fazer festa no céu. Vamos estar povoando o céu. Mas para povoar o céu é necessário trabalharmos para o Senhor. Há muitos anos atrás eu cantava um hino assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a mensagem de amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Ah, pastor, isso é velho. Isso é do tempo do Zagaia. Louvor não envelhece. Louvor não é para o gosto do homem que acha que é novo, que acha que é velho, que acha que é ultrapassado. Louvor é a Deus. É aquilo que se confessa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Onde? Na seara. Aí vem aquele hino do cantor cristão. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Então, servir a Jesus é o melhor Senhor, é o melhor patrão, é a melhor recompensa, é trabalhar para Deus. Então, em segundo lugar, amados de Jesus Cristo, você pode anotar aí, na salvação, outros textos. E tem mais 4 textos aí que eu gostaria que você marcasse. Atos 4:12, Atos capítulo 4, versículo 12, Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito, capítulo 2, versículo 11, João, capítulo 14, versículo 6, João 14, versículo 6, 1 João, capítulo 5, versículo 12, 1 João, capítulo 5, versículo 12, e falta outro ainda que é clássico, 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Em segundo lugar, como nós já falamos, o chamado ao serviço. Amados de Jesus Cristo, o serviço é uma resposta de amor a Deus. Quando eu trabalho para Deus,
para a obra de Deus, eu estou dizendo a Deus: Deus, eu estou fazendo por gratidão daquilo que o Senhor fez por mim. Eu sei que aquilo que o Senhor fez por mim é impagável, mas eu posso fazer isso. Seja o mais simples possível, mas eu estou à disposição para fazer em retribuição ao amor que o Senhor dispensou para comigo, que o Senhor dispensa para comigo, daquilo que o Senhor Deus fez por intermédio do seu amor na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. Então eu trabalho para Deus com gratidão e não meço esforço. Onde eu trabalho para Deus? Aonde Ele quiser. De que forma eu trabalho para Deus? Da melhor maneira possível. Quando? Onde? De que horas? A que horas? Eu trabalho para Deus todos os dias da minha vida. Por quê? Puxa vida, olha o que Ele fez na minha vida. Olha quem eu era. Olha onde eu estava. Olha de onde Ele me tirou. Olha onde Ele me colocou. E olha a recompensa que Ele me deu. Uma eternidade com Ele eternamente. Então, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me deu? Eu vou trabalhar para Ele. Ah, mas trabalhar para Deus, você não ganha nada. Quem é que disse para você? Eu sei que foi pago um alto preço. Olha o preço que foi pago para nos conquistar. Eu trabalho para Jesus. Eu trabalho para Deus. Então, nós fomos chamados para o serviço a Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 11. Mateus, capítulo 23, versículo 11. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Em outra versão, está escrito assim: aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. Então, em vez de ser servido, ofereça para servir. Então, quando você serve ao outro, você está no centro da vontade de Deus. Você é um serviçal de Deus. Ah, mas isso não tem status. Ô, querido, um lugar em que não se busca status quo é no trabalho de Deus. É para aquilo que Ele chama e para fazer da maneira como Ele quer, para o louvor da glória dEle e fazer com amor e gratidão. É ou não é gostoso fazer isso? Ainda há pouco estávamos à beira do nosso fogão a lenha e eu disse de que das duas coisas que eu fiz nessa vida que eu me encontrei como ser humano foram duas: vendas e ministério. E disse para a Ludmila: que pena que o ministério não veio em primeiro lugar. Teríamos sido muito mais felizes, teríamos ganhado muito mais almas, teríamos tido muito menos problemas que nós tivemos. Por certo, nós seríamos bem mais felizes do que nós somos. E servir a Deus não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Falávamos há pouco sobre isso. Então, amados de Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo 26. João capítulo 12, versículo 26. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará esse meu servo. E o Pai o honrará. E o Pai honrará todos os que me servem. Como é gostoso poder servir a Jesus. Nós não precisamos ser honrados por Deus. Pelo contrário, nós temos que honrar a Deus. Porque Deus é bom, é eternamente bom. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é amor. E é muito bom servir a Deus.
Amados de Jesus Cristo, Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, 27. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas, entre vocês, eu sou como aquele que vos serve. Amados de Jesus Cristo. Então você vê que Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, dos quais eu faço parte. Então, servir é melhor do que estar sentado à mesa sendo servido. Mas as pessoas gostam de serem servidas, quando que na realidade é o inverso. Servir ao próximo é melhor do que ser servido. Porque a palavra de Deus tem uma premissa assim: dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É melhor dar do que receber. As pessoas gostam muito de abrir a mão para receber, mas fechar a mão para dar. Fecham a mão para dar e abrem as duas mãos e a boca, querendo de bastantão. Como você vai receber se você não dá nada? Como que você vai conseguir se você não se dispor a servir a Deus? Então, amados de Jesus Cristo, não espere ser servido, porque o serviço a Deus é uma oportunidade de crescer espiritualmente. O serviço a Deus é uma oportunidade de crescer espiritualmente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. As pessoas querem usar bem os seus dons para se beneficiarem dele. Os dons que Deus dá é para o crescimento da igreja. É para você servir a Deus servindo ao próximo. Então, quando Deus dá dom ao crente, é serviço a ser prestado a Deus ao próximo. Então, essas questões são muito importantes. Há pessoas que se entristecem em dar, em trabalhar para Deus. 410 do cantor cristão, a sua letra e a sua melodia é assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Deus. Ô, amados de Jesus Cristo, quem serve a Deus serve com alegria, serve com felicidade, porque está sendo um serviço prestado a Deus, ou o serviço prestado aos homens, que é para o louvor da glória de Deus. Amados de Jesus Cristo, em terceiro lugar desta mensagem de hoje, falando acerca de 3 tipos de chamados, já vimos que o primeiro é o chamado à salvação, que o segundo é o chamado ao serviço, e o terceiro, amados de Jesus Cristo, é o chamado à santidade. Amados, esta questão é de suma importância, porque para quem nós estamos servindo é santo.
Cristo. Então é em santidade que nós devemos fazer e trabalhar. Amados de Jesus Cristo, o serviço que é uma forma de cumprir o propósito divino deve ser feito em santidade. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amados de Jesus Cristo, eu gostaria que você pensasse. Se você está preocupado com a vida do outro, o modo de servir do outro, o modo de fazer do outro, de se comportar do outro, e não atenta para a sua própria vida, você gastou a maior parte da sua vida preocupado com os outros e relaxou com a sua própria vida. Amados de Jesus Cristo, Deus não nos chamou para ficar cuidando da vida dos outros. Deus nos chamou para cuidarmos da nossa própria vida. Deixa esse texto aí, Alex. Olha só a importância disso. Purifiquemos a nós mesmos de tudo o que nos torna impuro no nosso corpo e na nossa alma. Temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a quem? A Deus. Então, amados, vamos parar de ficar olhando para a vida dos outros. Todos compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. Ninguém escapa do juízo de Deus. Não é você o promotor de Deus na terra. Não é você. Esteja atento. A Bíblia diz: cuida de ti mesmo. Como é que eu estou? Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Eu acho que está tudo bem. Mas, Senhor, mostra para mim onde é que eu estou falhando, onde eu estou pecando contra o Senhor, onde eu posso melhorar mais, como eu posso te servir melhor, como eu posso ser mais grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor Deus me tem dado. Eu estou trabalhando para o Senhor e a minha motivação ela é em percentual 33%. Então, os 66%, os 67%, porque, puxa vida, se eu não fizer? É por obrigação. Não, eu faço porque o Senhor me amou primeiro. Eu faço porque, puxa vida, Senhor Deus, como pagar eu não vou, eu recebi, jamais eu poderia. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu gosto de trabalhar para o Senhor, mas eu sou pecador. Eu falho, às vezes peco por palavras, às vezes peco por ações, às vezes peco por atitudes e às vezes peco por omissão ou excesso. Mas eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser santo. Eu quero santificar a minha vida. Minha maneira de falar, minha maneira de ouvir, minha maneira de sentir, minha maneira de agir, de reagir. Eu estou falhando. Então, amados de Jesus Cristo, nós precisamos, na nossa santificação, ter este texto em mente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se não houver o mesmo sentimento, nós não podemos ter uma vida em santidade. Sabe por quê? Porque Deus chama a todos os crentes
a viver uma vida separada do pecado e dedicada a Ele. Deus nos chama para viver uma vida separada do pecado, separada dos prazeres do mundo e dedicada a Ele. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Na minha versão, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amados, a santidade é uma vida com uma característica essencial de Deus. Pode ter em nós essa característica essencial de Deus. Os seguidores de Deus são exortados a ser seus imitadores no viver, como foi lido aí em 1 Pedro 1, 15, 16. O amados de Jesus Cristo, Deus deseja que o crente viva em comunhão com Ele, livre dos pecados e das impurezas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Deus não nos chamou para imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Sereis santos porque eu sou santo. Amado de Jesus Cristo, Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Dizer ao povo... 2. Dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus nos chamou para a santidade. Deus nos tirou da imoralidade. Então nós nascemos de novo. Servimos a Deus, não de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas servimos em santidade. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Eu estou vivo, mas eu não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amor, serviço, gratidão e santidade. Amados de Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Não foi de qualquer maneira, não. Fomos chamados por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo. Amados, isso é melhor do que falar em língua estranha, viu? Falar em língua estranha, até papagaio fala. Mas viver em santidade... Ah, você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Veja a capivara dele. Veja o dia a dia dele. Veja ele lá na casa dele. Veja ele no trabalho dele. Veja ele na rua. Falar língua é a coisa mais simples do mundo. Vocês querem ver? Oi, bessa lá, entrar o guale. Entenderam? Eu estou falando de trás para frente. Eu sei falar em outra língua. Vocês, bessa lá, da guale que o lof, e bicho lhe fide, isso lhe tifre.
Eu sei falar de trás para frente em I. Falo e compreendo. E daí? Se não tiver intérprete, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas o dom do Espírito é amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Já tá me tirando do céu. Amados de Jesus Cristo, essas questões são importantíssimas. Filipenses capítulo 2, de 14 a 16, a parte A só. Filipenses 2, de 14 a 16. Façam tudo para Deus, sem queixas e nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Parte aí, entregando a elas a mensagem da vida. Então, se você está no meio delas, você se queixa como elas, se você fala como elas, se você xinga como elas, se você conta a piada mais picante do que as delas, sua santidade tem que começar a qualquer momento. A santidade não é um evento único. Naquele dia no culto, estava cheio do Espírito. 2 Timóteo 1,9. A santidade não é um evento único. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Como Deus nos ama. Nós vimos aí em mensagens anteriores que antes da fundação do mundo ele nos conheceu e nos predestinou. E aí entra uma questão teológica que dá um bafafá danado. Aí são duas correntes teológicas, amados de Jesus Cristo, mas na onisciência dele, no conhecimento pré-existente, ele conhece todas as coisas. Amados de Jesus Cristo, santidade é um processo contínuo para ser buscado e vivido diariamente. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou lutar para conseguir. Eu não consegui ontem. Eu não consegui ontem. Olha que eu tenho tentado, eu tenho lutado, mas o inimigo é sujo. As pessoas vêm mangar de mim. As pessoas vêm abusar de mim. Eu não tenho sangue de barata. Eu não sou besta. Eu não consegui, eu pequei, pai, pequei contra o Senhor. Eu era para ter mais paciência e não tive. Tive vontade de enforcar. Mas eu não vou desistir disso. Amanhã eu vou levantar mais uma vez, pedindo a graça de Deus, a direção de Deus, a misericórdia de Deus, para que eu consiga. Então, não é um processo para ser buscado de vez em quando. É um processo para ser buscado e vivido diariamente. Eu vou conseguir. Salmos 139, 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24. A Ludmila ama isso, eu falei lá no domingo, ou pela manhã, ou domingo à noite. Salmos 139. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia que aparece cada pensamento na minha cabeça e o cérebro começa a cuspir.
Deus, que é isso? Os dardos inflamados do inimigo, né? O vosso adversário anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amados, nós não podemos fazer como o Adão, que já sabia que tinha pecado, em vez de encarar Deus, ó, tentou se esconder de Deus. Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer lá no céu, tu aí estás. Então não tem como se esconder de Deus. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos estar com Deus, amados de Jesus Cristo. Santidade é um processo contínuo para ser buscado e vivido diariamente. Santidade transforma o homem a ter a imagem de Cristo. Filipenses 2,5 diz só. Filipenses 2,5. Vamos ver como é que é essa tradução aí. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. É assim que você pensa? É dessa maneira que você vive diariamente? Então está errado. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos. Vai chacoalhar a cabeça até quando? Até quebrar a costela? Até torcer? Que nem borboleta? Amados de Jesus Cristo, vamos endireitar os nossos caminhos. Como alcançar a santidade? Isaías 57:15. Isaías 57:15. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Alex, coloca para mim aí, Jó, capítulo 5, versículo 6, depois o versículo 7 e depois o versículo 17. Primeiro 6. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce no chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Estava lá no fogão a lenha agora, de vez em quando dá uns estralos e a gente fica esperto. Não é? Por que está acontecendo isso, Deus? É a casa onde eu moro. É o carro que eu comprei. Esse lugar aqui é um lugar. O carro que eu tive, a roupa que eu ganhei. Volta lá no versículo 6. Faz favor. A aflição não brota da terra. Não é lá na sua casa que está o problema, não. Esse lugar aqui, que já fizeram trabalho. A desgraça não nasce no chão. 7. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Está passando por lutas? Está passando por aflições? A culpa é sua. Você deveria ter buscado mais a Deus. Você devia ter servido mais a Deus. Você podia ter se santificado mais ainda. Então vamos lá para o 17 agora, para nós dar uma arrematada nisso. Feliz aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Deus castiga o que ama. Então, às vezes, você está passando por prova. É que nem tem uma irmãzinha aqui lá na igreja que, de vez em quando, fala aqui lá na igreja. Está passando pela moinha de Jeová. Rapaz, vive moído o tempo inteiro.
Vamos virar vaso. Vamos virar barro. Vamos deixar pelo menos queimar o barro. Não é? Por que que as coisas acontecem? Ah, eu sou infeliz. Nada dá certo. Isso não for nada dar certo, vai dar certo. Por que que eu não vou para frente? Porque Deus sabe, se você for para frente, você vai ficar pior. Então, você vai ficar no lugar que você está, apanhando do jeito que você está apanhando, para você começar a aprender a viver. Receber você gosta, de dar você não dá nem bom dia. Acorda, igreja. Primeiro Samuel, daqui primeiro Samuel, é Isaías 57:15. Conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, a Bíblia. Amados de Jesus Cristo, eu sem conhecimento de Deus e da sua palavra, eu não posso alcançar a santidade. Se eu não orar, buscar a direção de Deus, eu não posso alcançar a santidade. Se eu conhecer a Deus por intermédio da oração, buscando direção, poder para viver de acordo com a vontade dele, eu começo a alcançar a santidade. Se não, não. Então, amados de Jesus Cristo, o que eu preciso para alcançar a santidade? Abandonar o pecado. Eu preciso abandonar o pecado por meio do arrependimento e confissão. Depois eu preciso viver na dependência do Espírito Santo. Eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus. E a gente honra a Deus em muitas questões. E aí depois testemunhar do poder transformador de Cristo. Para depois poder desfrutar da plenitude da vida em Cristo. Que é o ápice. Que é o enchimento. Então, amados de Jesus Cristo, em primeiro lugar, veio a salvação, João 3,16. Nós somos salvos. Mas se nós não começamos a trabalhar para Deus ainda, estamos falhando. E se não estamos santificando a nossa vida, falhando muito mais ainda, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Aí tem muita gente que quer tocar em Deus, quer entrar na sala do trono, mas Deus deu a vida para ele mudar, para ele crescer, e ele não quis crescer e está aí dizendo já, com bastante tempo lá na igreja, sou um velho soldado de Cristo. Mas não foi cabo nunca. Nunca foi a terceiro sargento, segundo sargento. A pessoa se contenta em ficar ali. Antes crescer na graça e no conhecimento. Leia a Bíblia. Ore mais. Jejue. Freia a língua. Rale. Os grandes navios por pequenos lemes. Mas a língua incendeia uma nação. Vamos melhorar a nossa conduta. E aqui nós vamos entrar daqui para frente em personagens bíblicos. Nós já falamos sobre Jeremias, né? Agora vamos estar falando Abraão, Moisés, Josué. Nossa, pastor, o senhor não vai acabar nunca. Para você ser santo, você tem que conhecer a Deus através da sua palavra. Aí eu não venho, não. Vou lá naquela igreja, lá no Ceará. Lá até quadrilha dança. Para dentro da igreja ter quadrilha. Ô, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. O que quadrilha lembra? Vai ser cortada essa mensagem, tá? O PT. Mas vamos lá. Deus abençoe as nossas vidas. Tenham todos vocês uma boa noite.
e um término de semana abençoado. Amanhã as Nossas Senhoras da Igreja vão estar reunidos, mesmo com frio. Então, tá joia. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.